Nos ouvidos, pronto. Porque eu gosto mais daquele de lapela. Esse negócio fica no ouvido. Gente, bom dia. Quem não recebeu revista, Sidneia tem as revistas aqui. Então você, por favor, pegue com a Sidneia, de preferência que seja, por exemplo, se tem um casal, que os dois estão em casa, porque quando um sai o outro fica, geralmente aquele que sai leva a revista. A gente está dando duas. Mas se vocês estão em casa, não precisam de duas revistas, pega uma, que nem sempre vocês leem no mesmo tempo, né? Então pegue uma, mas quem precisar. Isso, quero trocar. Eu não quero ser estrela. Uns minutos. Sônia levou, Sônia, você levou a folha para responder, a Sônia lá atrás não levou. Mas isso aí não precisa vir, não, você pode faltar, Sidneia, da revista. Bom, eu já falei bom dia, vocês não responderam e vamos começar a nossa aula, senão a gente não sai hoje daqui. Irmãos, vamos começar contando. Conta-se que certa vez o sábio e pensador Diógenes andava pelas ruas da sua cidade. Rua, saía rua, entrava rua, e num dia de um sol bem quente. E sabe o que é que ele tinha na mão? Uma lanterna acesa. Olha, o sol quente, com uma lanterna acesa. O que será que este homem está fazendo? Alguém lhe interrompeu e perguntou: o que o senhor está fazendo com essa lanterna acesa, com esse dia tão claro? E ele disse assim: estou procurando um homem honesto, uma pessoa íntegra. Coitado dele, se fosse nos nossos dias, achar uma pessoa honesta, tá tão raro, né? Mas ele estava procurando. E ainda nessa mesma linha de pensamento, eu gostaria de estar usando para os irmãos as palavras de Rui Barbosa, que disse assim: de tanto ver triunfar as inulidades. Inulidades são pessoas, não, né? De tanto ver triunfar as nulidades. Nulidades são pessoas que não têm nenhum mérito. Isso que quer dizer nulidades. Eu gosto de fazer a tradução, porque depois, o que será nulidades, né? Então, de tanto ver triunfar as nulidades, ou as pessoas de nenhum mérito, ou de poucos méritos, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus homens, o homem chega a desanimar-se da virtude, chega a rir-se da honra e tem vergonha de ser honesto. Olha que palavras bonitas.
do grande Rui Barbosa. O homem tem vergonha de ser honesto diante de tanta desonestidade. Isso lá naquele tempo. Se fosse nos nossos dias, então, Rui Barbosa morria antes do tempo, não é mesmo? De tanto ver isso. Por que eu usei esses dois exemplos, irmãos? Eu usei esses dois exemplos porque nós pretendemos, com o estudo de hoje, falar para os irmãos que existem grande relacionamento entre essas duas palavras, integridade e espiritualidade cristã. Nós vamos colocá-las na lousa para a gente não esquecer. Existe um grande relacionamento entre a integridade, e eu falei o quê? Integridade e o que mais? E espiritualidade. Nossa, que palavra grande. Eu vou colocar assim, espiritualidade cristã. Essas duas palavras, elas devem andar juntas. Por quê? Essas duas palavras, espiritualidade cristã e integridade, devem andar juntas. Porque elas ligam. Se não houver integridade, a vida cristã deixa de ser vida cristã. E alguém perguntou, e o que é integridade? Literalmente, um homem íntegro é um homem completo. Mas será? Existe homem completo? Mas um homem íntegro, ele é um homem completo? E isso eu não quero dizer que o homem íntegro seja um homem sem pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como ele é íntegro e pode ser completo se ele é pecador. Mas olhe bem, depois não saiam daqui falando, ela diz que o homem tem que ser completo, então completo é não ter pecado. Mas o pecado nós herdamos, nós somos pecadores por natureza. Então o homem íntegro que nós falamos é aquela pessoa honrada, é aquela pessoa reta, é aquela pessoa que tem o temor de Deus no coração. Isso é que se chama integridade. Vou repetir, é a pessoa ser honrada, é a pessoa ser reta, é a pessoa ser temente a Deus, ter o temor de Deus no coração. E o que nós vamos aprender hoje é que quando existe vida cristã íntegra, mesmo que esta vida esteja passando por sofrimentos, mesmo que esta vida esteja passando por aflições, por problemas, por doença, se é uma vida cristã íntegra, nada lhe faz separar do amor de Deus. Essa vida pode passar por todas as perseguições, nada lhe fará separar do amor de Deus. Ela não desiste jamais, por mais que tenha problemas. Essa vida é verdadeiramente espiritual. Por isso nós falamos, a vida cristã e a integridade tem que andar junto, porque mesmo passando por problemas, essa vida cristã será íntegra. Ela não abandona o seu Deus. E nós estamos estudando a vida de Jó.
até a semana que vem. Depois nós passaremos para outro personagem, mas até agora nós estudamos a vida de Jó. E na semana passada, quem veio a semana passada, pastor Abel deu uma aula muito boa a respeito de Jó, e ele falava sobre os sofrimentos de Jó. E ele disse com todas as letras que a vida de Jó, os sofrimentos foram intensos e profundas foram as perseguições na vida de Jó. Ele foi e é considerado o personagem bíblico que mais sofreu. E por que não dizer o personagem que mais sofreu em todas as épocas? Jó foi um personagem que sofreu muito e foi considerado o maior sofredor de todos os tempos. Nós vemos que as suas provações foram tamanhas, mas sua vida íntegra esteve altamente ameaçada. Lembra da história de Satanás, dos amigos de Jó e da esposa de Jó, que foi comentado, que foi discutido na aula passada? Essas três personalidades, os amigos de Jó, Satanás e a esposa de Jó, foram usadas como instrumentos para tentar lhe roubar a vida íntegra e, consequentemente, lhe tirando a integridade, consequentemente, eles iriam acabar com a sua espiritualidade. Por isso nós falamos que a integridade tem que andar junto com a espiritualidade. Adiantando, nós vemos que, entretanto, Jó, mesmo diante desses grupos, tentando lhe tirar a liberdade de vida cristã, Jó, é maravilhoso notarmos que no final do livro de Jó, abre o livro de Jó e veja o capítulo final do livro, capítulo 42, mesmo com todas as perseguições, mesmo com todas as dificuldades, no final do livro de Jó, ele mesmo faz uma declaração. E essa declaração reflete um conhecimento profundo de Jó com o seu Deus. Jó, leia o versículo 5 de Jó 42. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa foi uma declaração de Jó. Os meus olhos te veem. O sofrimento dele era tanto, e ele pôde dizer que diante do sofrimento, ele via os olhos de Deus. E nós podemos ver que essa não era uma falsa pretensão de Jó. Por que Jó disse isso, sendo que ele estava no pó, sendo que ele estava na cinza? Por que ele disse isso? Isso não é uma falsa pretensão do servo de Deus. Isso ele disse de todo o coração. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas de onde vinha esta certeza de Jó? De onde será que vinha esta certeza? E nós podemos afirmar para os irmãos, esta certeza que Jó disse, agora os meus olhos te veem, estava baseado no seu conhecimento profundo.
ele conhecia, ele procurava conhecer o seu Deus. Ainda no capítulo 42, leiam, por favor, versículo 2 e 3. Eram maravilhosíssimas e que eu não compreendi. Olha, eu falava daquilo que eu não entendia, mas agora no versículo, né, e nenhum dos teus planos serão frustrados, no versículo 3. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Sem conhecimento de Deus, nós não podemos ter uma vida cristã realmente desenvolvida. Essa é uma lição maravilhosa na sua revista. Vamos acompanhar. Hoje eu estou disposta a acompanhar um pouco a revista, porque a minha biblioteca falhou na categoria Jó. Eu não encontrei um comentário a respeito da vida de Jó, e a gente tirou e a gente acompanhou a interpretação da revista, e nós vamos na hora certa acompanhá-la. Nós estamos estudando a lição de número 2. E com base no conhecimento profundo de Jó, que Jó tinha, do seu Deus, nós vamos estudar Jó e o Evangelho da Graça. Nós vamos estudar Jó e o Evangelho da Graça. É um comportamento que agrada a Deus. O comportamento de Jó é um comportamento que agrada a Deus. E eu vou perguntar, alguém desse lado vai me responder. Jó e o Evangelho da Graça. O que quer dizer Evangelho? A palavra Evangelho, só isso. Boas? Isso, boas novas. Evangelho que significa boas novas. Mas boa notícia. Quem se lembra daquela musiquinha antiga, uma canção que dizia assim, boas novas temos, Cristo Salvador nasceu. Então, Cristo é o Evangelho, ele nasceu, boas novas veio para nós. Ou então, aquele outro que fala assim, o Evangelho é poder de Deus. Então, o Evangelho também é poder. Lembra da música que fala? O Evangelho é o poder de Deus. Lembra? Para a salvação de todos que creem, o Evangelho é o poder de Deus. Então, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Então, não é para todos, mas todos aqueles que são chamados filhos de Deus, hein? Esse é o Evangelho, é para a salvação de todos que creem. Cristo veio para todos, mas ele vai salvar alguns. E quem são esses alguns? Aqueles que creem. Então o Evangelho é boas novas para aqueles que creem. Boas novas de salvação para os que creem. É boa notícia de cumprimento da promessa que Deus havia feito por meio dos profetas. Deus fez a promessa por meio dos profetas que iria mandar o Evangelho, que é o próprio Cristo. Leia para mim, por favor, o versículo 5 de Mateus 11. Cegos veem, outros andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Os cegos veem,
Jesus curando, Jesus purificando, Jesus pregando. Este é o poder do Evangelho. Poder de curar, poder de salvar. E este Evangelho é que nós vamos estudar na vida de Jó. Jó e o Evangelho da graça. Esse lado falou sobre o Evangelho. Agora esse lado vai me falar sobre a graça. O que quer dizer graça? Isso. Então nós temos Evangelho, que é o poder de Deus ou boas novas, e nós temos graça, né? Nós temos graça. Os irmãos me dizem graça, que é favor imerecido. Os irmãos, me desculpa eu estar escrevendo assim, porque nós estamos com pouco tempo. Evangelho e graça. Evangelho é o poder de Deus, é boas novas do poder de Deus, e a graça é um favor imerecido. É um favor que a graça é um favor que o homem não merecia, mas Deus lhes concede livremente. E a graça livre é a graça livre e justificadora de Deus através de Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos, escravizados pelo pecado. Então nós temos aqui, nós estávamos escravizados pelo pecado. E o que é que Deus fez? Mandou Cristo, que veio nos libertar. Nós estávamos mortos, nós fomos libertos pela graça de Deus, então nós passamos a viver a vida com Deus. Não estamos mais separados de Deus, mas a nossa vida está ligada a Deus. A nossa vida cristã está ligada a Deus. E essa vida cristã que nós vivemos pela graça de Deus, ela não pode ser vivida de qualquer jeito. Por isso que nós temos que ser pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas retas, porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Continuando, assim como o pecado escraviza, eu disse, nós somos escravos do pecado. Assim como o pecado escraviza, o que a graça faz? Liberta. Então o pecado escraviza. E a graça liberta. Então nós fomos libertos do pecado pela graça de Deus. O que é que o pecado faz mais? O pecado contamina. O pecado contamina. E a graça o que é que faz? O pecado contamina. E a graça? A graça salva, mas o pecado contamina, e a graça, nós estamos falando, a graça santifica e justifica. Mediante a fé. Depois nós, então, a graça, o pecado contamina, a graça santifica e justifica, porque a graça de Deus é justificadora, e pela justiça de Deus nós somos santificados. Então a graça justa de Deus nos santifica. O pecado entristece e mata. Aqui o pecado entristece e mata. E a graça, o que faz?
da alegria, e isso, alegre da vida, da alegria e vida, né? A graça da alegria e vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e pela graça de Deus, nós ressuscitamos com Cristo. Nós estamos vivos pela graça de Deus. Então, irmãos, e é munido dessa graça aqui, que nós cristãos, munidos da graça de Deus, que nós, os cristãos, que nós crentes, devemos fazer um inventário entrar no nosso interior e fazer um inventário de nós mesmos. Inventário quer dizer um levantamento das nossas perseguições, dos nossos problemas, das nossas doenças, da nossa vida, e contrabalançar com a graça de Deus. Pela graça de Deus é que nós estamos aqui. Pela graça de Deus é que nós somos salvos. Então o apóstolo Paulo diz: a minha graça te basta. Então vale muito mais a graça de Deus do que tudo aquilo que nós estamos passando. É munidos desta graça que nós estamos vivos, que nós estamos aqui. Nós falamos sobre o texto, ainda não falamos sobre o texto, falamos até agora sobre o tema da nossa lição. Jó e o Evangelho da Graça. E Jó teve um comportamento diante deste Evangelho, diante dos seus sofrimentos, comportamento que agradou a Deus. Até aqui, estudamos a graça. Vamos ver o texto que nós estamos estudando. Qual é o texto do livro de Jó que nós estamos estudando hoje? O capítulo 31. E os outros capítulos que ficaram para trás? O que aconteceu com eles? Alguns deles estão, eu também vi, alguns estão na leitura diária. E eu fiz essa pergunta para mim: e os outros capítulos? São 28 capítulos que ficaram para trás. Pastor Abel falou sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. E daí nós pulamos para o 31. E eu li todo o capítulo 31 e não li todos os 28 capítulos, mas nós tiramos uma base. Nós pulamos para o capítulo 31, porque, na realidade, o capítulo 31 é um resumo de toda aquela história de Jó e dos seus amigos. O 31 fez um resumo, e é por isso que nós estamos estudando o 31. Então, vamos lá. No capítulo 31 de Jó, deixa aberto, nós vamos estar seguindo, não vamos ler. São quantos versículos? Quer que eu leia 40 versículos? 40 versículos. Quer que eu leia? Não, de jeito nenhum, né? De maneira nenhuma, senão nós nem vamos sair daqui hoje. Então, capítulo 31. Em todo o texto do capítulo 31, Jó é vítima de falsas acusações. Então, vamos lá. Do versículo de 1 a 40, Jó protesta da sua inocência. Ele argumenta contra as falsas acusações dos seus amigos, ou amigos entre aspas, né? Muito amigos. E esse capítulo está baseado numa prática dos procedimentos legais de Jó. Por isso que nós não vamos estudar os outros capítulos, porque este é uma base do procedimento de toda a vida legal dos dias de Jó. Nesse capítulo, Jó defende e assina uma declaração escrita da sua inocência. E ele também apela para o julgamento de Deus. E ainda desafia
a sanção divina se ele estiver mentindo. Olha que coisa. Nós vamos ver isso tudo no capítulo 31, que está descrito tudo nos outros capítulos que nós não estamos estudando. Jó não declara ser inocente de todos os pecados, mas ele também apresenta os pecados graves que ele cometeu, e esses pecados é que estão resultando no sofrimento que ele está suportando. Jó é vítima de falsas acusações e é veemente em defender todas as acusações. Agora nós vamos acompanhar. Versículo de 1 a 4. Não se preocupa não, viu gente, que nós não vamos ler todos os versículos não. Versículos de 1 a 4. Jó é acusado de concupiscência da carne. Leia o versículo 1. Fiz aliança com meus olhos, com Deus. É. Fixaria ele Fiz aliança com os meus olhos, porque eu os fixaria em uma donzela. Ele foi acusado da concupiscência da carne. E ele disse que ele fez aliança com os seus olhos. E ele olhava para a donzela, não era com maldade. Então ele se defende da primeira acusação. Ele não nega que havia pecado em olhar para a donzela, mas ele não cometeu o pecado da concupiscência da carne. Versículos 5 a 8. Os irmãos vão acompanhando, nós não vamos ler nenhum versículo nesse trecho aí. Versículos 5 a 8 diz que Jó é acusado de avareza. Ele é um avarento. Avarento quer dizer pessoas que não dividem aquilo que tem. Então ele é acusado de avarento. Ele nega ter agido com avareza. Você pode acompanhar nos versículos 5 a 8. Ele nega. Se você achar um versículo que queira ler, pode ler, tem toda a liberdade de ler. Então ele disse que jamais ele foi avarento com aqueles que estavam à sua volta. Versículos 5 e 8. Depois vem o versículo 9 e 12. Jó foi acusado de cometer adultério. Leia o versículo 9, por favor. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei a espreitar a porta do meu próximo, então vou a minha mulher para outros, se curvem, sou ela. Até aí, obrigado. Então ele nega, ele diz: se eu andei atrás de outra mulher, eu dou a minha para que outra pessoa se junte a ela. Então ele defende que ele não cometeu adultério. Versículo 13 a 15. Jó se defende que ele havia cometido injustiça. Então a acusação é que ele foi injusto. Então ele se defende dizendo que ele jamais cometera injustiça com alguém. Depois vem o versículo 14, estou certa? Estou acompanhando? Versículo 16 a 23, eu estava no 15. 16, os irmãos estão acompanhando? Eu só estou dando os tópicos para a gente ganhar tempo. Dos versículos 16 ao 23, Jó não havia negligenciado os necessitados e nem tampouco havia abusado dos enfermos. Ele foi acusado de abusar dos enfermos, dos indefesos, daqueles menores, daqueles que não podiam se defender. E ele disse que nem passou pela sua cabeça fazer isso.
versículo 24 a 28. Jó não havia se envolvido com idolatria. Isso em relação ao ouro, viu escrito aí, do 24 ao 28. Está acompanhando? Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro, filho, em ti confio, e se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, então aí ele foi acusado de idolatrar o ouro, adorar o ouro. E ele disse que em nenhum momento ele adorou deuses estranhos feitos de ouro por mãos dos outros. Versículo 29 a 34. Jó disse que em nenhum momento ele teve ódio de ninguém, e nem foi hipócrita, e nem foi egoísta. Se os irmãos leem o texto, vão ver tudo isso que nós falamos. Versículo 35. Jó, tudo isso que eu já disse, Jó deixa por escrito. E no versículo 35 ele assina. Aí um irmão pode ler. Eis aqui a minha defesa assinada. O Todo-Poderoso me mostrou. Até aí, só o versículo 35. Ele escreveu tudo e defendeu tudo e disse, e assina embaixo. Terminou aí. Não, mas eu queria só a assinatura dele. Eis aí a minha defesa assinada. Então ele escreveu toda a sua defesa e ainda assinou aí embaixo. Então eu estou fazendo isso com toda a convicção. Assino embaixo tudo aquilo que eu disse. Jó coloca a sua assinatura de compromisso e ainda faz um desafio para que alguém apresente a lista específica de acusações. Agora você pode, a Dina pode ler o resto. O Todo-Poderoso me responda. O meu adversário escreva a sua acusação. O Todo-Poderoso que me responde. Isso Ousadia, né? é Ousadia. e que convicção, né? Ousadia. Que o Todo-Poderoso, que Deus, né, me responda. E ele ainda enfrenta o adversário. Tá? Ele não respondeu. Deus não respondeu. E ele disse assim, e ainda enfrentou o adversário. A palavra adversário aí está no singular. E eu imaginei, por que ele não falou os meus adversários? Porque não eram os amigos. Mas ele disse assim, e o meu adversário escreva a sua acusação, tudo no singular. E eu imaginei, não achei prova disso. É só na minha maneira de entender que ele estava falando sobre Satanás. Porque senão ele teria dito, os meus adversários. Se bem que ele não sabia daquela conversa. Ele não sabia, mas ele supôs que era Satanás. Porque até aí, o que eu falei, os amigos de Jó eram conselheiros dele. Lembra? Eles eram amigos mesmo. Eram amigos. Os amigos às vezes agem errado mesmo, né? E depois, como a reverenda Abel disse, depois eles viraram a casaca e começaram a acusar. Né? Mas eles eram. Os amigos já existem mesmo. Porque ele não estava. Então, mas essa acusação, esses adversários, é uma dedução minha. Não achei prova nenhuma, mas por causa da palavra escrita, nós deduzimos que ele estava acusando ou pedindo que Satanás desse as suas acusações também por escrito. Se eu estou me defendendo, estou assinando embaixo, você que está me acusando, também assine embaixo. Era isso que ele queria dizer. Versículo 36 e 37. Aí tem uma expressão, no 36 e 37,
que diz assim, que ele mostra-lhe o número. Lembra? Viu isso aí? Mostra-lhe o número. Jó já havia expressado lá atrás no capítulo 13, viu aí no 36, 37? Essa expressão mostra-lhe um número. Ele já havia expressado lá no capítulo 13, versículo 14 e 16, que ele havia expressado a confiança de que ele seria justificado se ele tivesse a oportunidade de apresentar aquela escrita para Deus, ele seria justificado. Então, esse mostra-lhe o número do versículo 36 e 37, a certeza, achou? Essa expressão mostra-lhe o número. Essa certeza vinha da firme crença que ele tinha na justiça de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de me apresentar diante de Deus, eu ia mostrar o número das minhas acusações e tinha certeza que Deus ia me justificar. Era isso que Jó queria dizer no capítulo 36 e 37. 38 e 39. Estamos terminando. 38 e 39. No versículo 38 e 39, Jó faz o seu último juramento, atestando dessa vez a sua justiça social. Aí, leia para mim, o que ele diz? Aí a justiça social dele, não é mais a justiça pessoal. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus frutos juntamente jurarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por tudo que produza carnes, por cevada, joio, filho das palavras. Isso. Então ele aí apresenta a sua justiça social. Ele não comeu nada indevidamente, né? E o versículo 40 é o fim das palavras de Jó. E Jó oficialmente aí encerra a sua defesa. E encerrando a sua defesa, Jó espera que o justo juiz lhe dê a sentença que ele merece. Então o capítulo 31 incluiu todos os outros capítulos que nós resumimos assim para a gente ficar dentro da aula como um todo. Assim, ao refletir o que estava acontecendo, Jó volta seus olhos para Deus e compreendia que agora seu destino estava exclusivamente nas mãos de Deus. Pega a revista e nós vamos acompanhar. Depois que ele deu a sua vida por escrito e está esperando a resposta de Deus, o autor da nossa lição faz um apanhado de todo o livro e dá 5 verdades dentro do livro de Jó a respeito do próprio Jó. E a primeira verdade está na opção A da revista. Então vamos lá ver as verdades. Acharam na sua revista, página 7? Opção A. O autor dá 5 verdades relacionadas à pessoa de Jó dentro do próprio livro de Jó. Qual é a primeira verdade que o autor da lição, não o autor do livro, dá? Qual é a primeira verdade? Jó reconhecia que Deus é soberano. Então Jó aqui reconhece o quê? A soberania de Deus. Jó reconhece que Deus é soberano. Deus é soberano. Gente, quem já ouviu, quem já teve oportunidade, Deus é soberano. Quem já...
Deus é soberano. Jó reconhece a soberania de Deus. A soberania de Deus é uma doutrina que nos conforta, que nos dá paz, que nos dá acalento. Nós podemos estar sossegados com a soberania de Deus. E qual é o atributo que fala sobre a soberania de Deus? Deus sabe todas as coisas. Qual é o atributo? Onisciência de Deus, né? É uma doutrina da onisciência de Deus. Essa doutrina é maravilhosa. Estarmos seguras no centro da vontade soberana de Deus, não há o que temer. Pode vir o que for, se nós estivermos seguros na soberania de Deus, seguros na mão do Deus soberano, tudo que vier para nós, como diz o ditado, é fichinha, porque Deus sabe o que está passando na nossa vida. Eu acho muito importante quando o pastor diz: fique tranquilo, sossego, porque o Deus sou eu. Não vamos querer. Tá? É o que Jó fez. Que ele estava seguro nessa que Deus sabia tudo que estava passando na vida dele. Eu não sei o que me vai acontecer amanhã. E também não sei para onde vou. Mas não faz mal. Papai sabe. Posso falar Pode. uma frase muito linda que eu acho? Não sei o que me reserva o futuro, mas sei que medo tem nas mãos. Isso, né? E essa frase é de uma criança. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E também não sei para onde vou. Mas não faz mal, porque papai sabe. É uma frase de uma criança, mas que pode ser, que ela vale para todos nós que estamos certos, né, que estamos seguros pelas mãos do Deus soberano. Deus sabe de todas as coisas. Eu é que não sei. Ele sabe por que isso está acontecendo comigo. Vamos para a segunda verdade. Qual é a segunda verdade? Jó reconhece o quê? Deus é justo. Que Deus é justo. Deus é justo. Nós estamos acompanhando os pontinhos aí. E eu estou resumindo, tá bom? Quando eu falo pouquinho, eu estou resumindo cada pontinho. Deus é justo. Mesmo que Jó esteja certo de que tudo que estava passando na sua vida, ele não merecia, mesmo que o mal que ele estava sofrendo, ele não merecia, em nenhum momento ele acusou o Deus que ele servia de injusto. Ele, pelo contrário, ele pediu o justo Deus que se ele fosse o seu avalista, que confirmasse todas as suas alegações. Então, seu constante pedido, o constante pedido de Jó em todo o livro, desde do capítulo 3 até o capítulo 31, o constante pedido dele, ele queria comparecer diante do trono de Deus e ser julgado por Deus. Porque ele confiava na justiça de Deus. É muito importante isso, a gente querer ser julgado por uma pessoa, porque sabe que aquela pessoa é justa e ela não vai julgar segundo critérios aleatórios, mas ela vai julgar dentro da lei. Então era isso que Jó disse: eu quero ser julgado
por Deus. Então, porque Deus é justo. Qual a terceira verdade? Agora aí mudou um pouco. Deus é soberano, Deus é justo, mas a terceira verdade é que Jó reconhece a sua própria justiça. Deus é justo. Existe pessoa justa também? É. Mas o autor disse que Jó, a sua própria justiça, ele reconheceu a sua própria justiça. Deus é justo, mas eu também sou justo. Mas se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, que não é um justo sequer, diz que o pecado não pode haver justo, a Bíblia diz que não há. Mas dentro da minha vivência com Deus, do meu relacionamento com Deus, eu sei dizer até que ponto eu estou. Bem, por exemplo, há coisas que não é humano fazer. Não é humano fazer. Eu acho que às vezes tem dia, aquele dia que você resolve consagrar a Deus em oração e tudo, é o dia que você mais acaba caindo. Eu não sei. Vem outro fala, é um filho de gente, é até um neto que vem, você acaba brigando. E você chega no caso, mas meu Deus, hoje eu queria estar em comunhão com o Senhor. E você tem consciência de que você não fez. Exato. É isso que Jó quer dizer. Eu tenho consciência que eu não fiz tal coisa. Eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Então, por isso que ele defende a sua própria justiça. Esse novo juiz que entrou aí, que todo mundo está aplaudindo, aquele... Como é que é o nome? Rui Barbosa. É uma pessoa considerada justa. É uma pessoa que vem de uma família evangélica. Ele não se diz evangélico, mas ele vem de uma família evangélica. Ele fez questão de mostrar, trazer a sua família, de falar qual a igreja que a sua família estava. Então ele é uma pessoa que não abandonou a Deus. Ele é uma pessoa que está ali sabendo que existe um Deus por detrás da sua justiça. Então é considerado um homem justo. Então Jó defende, enquanto seus amigos diziam que a causa do sofrimento de Jó era por causa dos pecados dele. Não foi isso que os amigos falaram? Jó, você está sofrendo por causa dos seus pecados. Não é? Eles falaram lá atrás. Jó afirmava que nada ele tinha feito para ser punido daquela maneira. Nada eu tenho feito para ser punido. Jó não nega que era pecador, mas ele diz que não fez nada. Ele não admite as acusações dos seus inimigos. Pode ler no capítulo 7, versículo 20 e 21. Jó luta pela sua justiça. Rápido. Pequei e mal te fiz a ti, ó pecador dos homens. Porque fizeste de mim mal para ti, para que a mim mesmo me seja acusado. Porque não perdoas as minhas transgressões, não tiras da minha iniquidades, pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Então ele assume que fez errado, mas ele pede perdão pelos seus pecados. Ele defende a sua justiça diante dos inimigos e disse: quem está no lugar de julgá-lo é o Senhor, porque Deus é perdoador. Então, por isso nós dizemos que ele defende a sua própria justiça. Eu sou justo. Eu estou confessando que eu pequei, mas eu tenho um Deus que perdoa. Não precisa o meu amigo, o meu vizinho, o meu companheiro vir me jogar pedras, porque eu tenho um Deus que
me perdoa, Ele sabe todas as coisas. A quarta, né? Principalmente numa hora que a pessoa está precisando de apoio. De apoio. Na hora de mais estar precisando de apoio, nós não precisamos de muitos amigos para tirar pedras. A quarta, nós falamos que são 5, vamos rápido correndo. A quarta verdade, qual é? Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Deus é um Deus que se importa conosco. Como Deus se importa conosco? De que maneira? De que maneira Deus se importa conosco? Ele nos ouve e nos salva. Ele nos ouve, Ele nos salva, Ele nos perdoa. E o Deus dos amigos de Jó era um Deus com D minúsculo. Era aquele Deus que da salvação pelas obras. Eles defendiam assim: se tudo vai bem, se você fizer tudo certinho que agrada a Deus, você será salvo. Mas se você pisar na bola e errar e pecar contra Deus, você será condenado. Eram as acusações dos amigos de Jó. Jó não crê assim. Ele crê num Deus que ama os pecadores, que vem ao seu socorro para salvá-los. Mesmo diante das nossas misérias espirituais, mesmo diante da nossa insuficiência nas obras, nós temos a certeza da salvação, porque ela é baseada na graça e na misericórdia de Deus. A última, Jó reconhecia a realidade do seu sofrimento. Jó reconhece o seu sofrimento. Jó reconhece. Ele reconhece que está sofrendo seu sofrimento. Gente, eu falei para vocês que a gente fez um resumo da lição, mas eu achei essas verdades muito interessantes. Jó reconhece o seu sofrimento. De que maneira ele reconheceu o seu sofrimento? Ele tinha consciência de que estava numa situação precária e lamenta o seu sofrimento. Ele sofre tanto, que ele está pronto para morrer. Em Jó 6, 8 a 11, alguém achar, leia rapidinho aí para nós. E outra pessoa já acha Romanos 1, 17, deixa aberto. 8 a 11. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, que Deus me concedesse o que anelo, e fosse do agrado de Deus, a carne, e soltasse as mãos e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, saltaria de contente a minha dor. Ele não tem negado as palavras do santo. O que esperar se já não tem força? Isso. O que prolongar a vida se Olha que coisa, né? Ele já está se entregando. E tira logo, porque ele deixa vivo. Então o sofrimento era tanto que ele já apela para a morte. E nós já devemos estar passando pela nossa mente, assim como passou na minha mente, como um Deus soberano, justo e compassivo pode permitir a um homem justo passar por tamanho sofrimento como Jó. Ele se considera justo. Deus é justo, é soberano, é compassivo e permitiu que isso passasse na vida de Jó. E é uma resposta que eu não tenho, que nós não temos. Essa resposta está. E ele não teve. E ele também não teve. E Deus também não permitiu que nós tenhamos essa resposta. E essa resposta, nós só podemos ter essa resposta através do Evangelho. Porque as perfeições de Deus nos são mostradas através do Evangelho. Veja Romanos 1, 17.
a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, justo viverá por fé. Não queira saber o porquê, não queira pressionar a Deus porque eu estou sofrendo, porque a justiça de Deus deve, as coisas que passam conosco devem ser recebidas através da fé. Eu creio que isso é mandado, controlado por Deus. Jesus já disse que a gente ia ter problema, né? Que no mundo tereis aflições. Então, essas 5 verdades contidas no livro de Jó nos conduz a reconhecer que toda a glória da nossa salvação pertence a Deus. O Evangelho prometido por Deus não é uma novidade, nem um conjunto de ideias que surgiu de uma hora para outra. O Evangelho foi revelado aos profetas, aos patriarcas, nos dias de Jó. O Evangelho foi revelado aos apóstolos no dia de Cristo. E o Evangelho está sendo revelado a nós através das Escrituras. Este é o Evangelho que responde todas as nossas dúvidas. O Evangelho do Antigo e do Novo Testamento foi atestado pelas Escrituras. Ele está de uma ponta na outra das Escrituras. É o Evangelho de Deus, a boa notícia do próprio Deus para o mundo perdido. A motivação de Jó para suportar as provações que lhe foram submetidas era a crença neste Evangelho, que é o Evangelho da graça. Que Deus esteja nos abençoando e que nós confiemos no Evangelho, na palavra que Deus nos deixou, que é o Evangelho de poder, porque foi isso que fez com que Jó aguentasse todas as suas provações. E que sejamos serem qual? A tua graça nos basta. Vamos ficar de pé? Só lembrando que esse texto de Romanos 17 foi o texto que Deus se separou e daí ele proclamou a reforma religiosa. E os justos viverão pela fé, né? A reforma da igreja com base na fé. Pode? Posso falar uma coisa? Pode. Esse capítulo 31 tem um versículo muito importante, porque Jó fala de Adão, né? Ele fala de Adão lá no versículo. Falam que é uma fábula essa história de Adão e tal. E nesse capítulo 31, Jó fala de Adão. Quer dizer, a Bíblia é una. Ela tem aqui, né? Ela confirma coisas. Então, muito tempo depois, Jó falava de Adão como uma pessoa que existiu, né? Isso já tem para nossa vida, né? A gente estuda aí, tanto cientista, né? Falar, colocar em dúvida. Aí é bom saber. E ele visitava aqui Adão e E quando nós estudamos a história de Jó, a gente deve estar convicto de que as Escrituras é a palavra de Deus e é a verdade de Deus para a nossa vida. É uma história confortante. E próximo domingo, o pastor Abel vai dar a 3ª aula, e parece que eu vou dar a 4ª aula ainda sobre Jó. E depois a gente passa para um outro personagem da revista. Vamos ficar de pé? Nós agradecemos, Senhor, porque já estivemos diante da tua palavra, diante, ó Deus, da vida do teu servo Jesus. Senhor Deus, que nós estejamos prontos para suportarmos as provações que a nossa miséria. E nós confiemos cada dia mais e mais no teu poder. E nós possamos depositar a nossa confiança em ti, sabendo que tu és um Deus soberano, que tu sabes todas as coisas, e estás no controle de todas as coisas. Por isso nós colocamos, ó Pai,
todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, no teu altar de graça. E que todos saiam daqui, certos de que a tua graça nos basta. E que nós vivamos, ó Pai, pela tua graça, sabendo que tu és o nosso Pai, que determinamos nos teus altares. Nos leve em paz para os nossos lares, nos trazendo hoje à noite para a tua casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá.